Pernambuco, capitania que deu certo, é um dos meus artigos publicados no portal Potiguar Notícias. O território brasileiro, no período colonial, por volta de 1535, foi subdividido em 15 faixas de terras denominadas capitanias hereditárias, entregues a fidalgos portugueses que seriam responsáveis pelo povoamento de cada região e depois passariam de pais para filhos, conforme sua nominação. Entretanto, apenas algumas prosperaram, como as capitanias de Pernambuco e São Vicente. O cultivo da cana-de-açúcar favoreceu o desenvolvimento dessas regiões, pois era um produto de grande valor na altura e escasso na Europa. A economia açucareira continua com sua relevância em várias regiões no país. Outrora foi motivo de muitos ataques de piratas, corsários e invasões. Basta caminhar pelas ruas do centro histórico do Recife, mais conhecido como Recife Antigo, capital do estado de Pernambuco, situado no litoral do Brasil, para perceber a influência portuguesa presente na sua paisagem, com belos casarios e ruas que nos reportam ao período colonial. A exemplo da graciosa Rua do Bom Jesus, que foi eleita terceira mais bonita do mundo pela Architectural Digest. Recife atualmente é uma metrópole com a população aproximadamente de 1.700.000 habitantes. Tive a oportunidade de visitar a cidade em companhia de minha filha e a família de seu pai, onde apreciamos um lindo cenário às margens do estuário do rio Capibaribe, a Praça Barão do Rio Branco, onde se encontra o Marco Zero, que representa o centro geográfico do estado, como também é conhecido o local de fundação da cidade. Vale destacar que a localidade é palco de vários eventos culturais, entre eles o Carnaval. Na praça poderemos admirar o belíssimo prédio da atual Caixa Cultural do Recife à direita, uma edificação de estilo neoclássico datado de 1912, que foi projetado para ser a sede do Bank of London e South American Limited. Inaugurado em 2021 como um centro cultural composto por galerias de arte, salas multimídias, teatros, salas para oficinas, entre outros. Vizinho do lado esquerdo está a Associação Comercial de Pernambuco, fundada em 1839. Funciona desde então ininterruptamente com arquitetura clássico-eclética que assim o caracterizam. Mais adiante, o Centro de Artesanato de Pernambuco, inaugurado em 2012, com mais de 25.000 peças expostas à venda, valorizando aproximadamente 2.000 artesãos pernambucanos. Na outra margem do estuário do rio Capibaribe está o Parque de Escultura Francisco Brenan, um museu de arte a céu aberto do artista plástico pernambucano que se tornou notório como ceramista. O artista nasceu em Recife em 1927, faleceu aos 92 anos em dezembro de 2019, foi autor de espaços culturais como este e a oficina Cerâmica Francisco Brenan. O parque foi inaugurado em 29 de dezembro de 2000, o qual fez parte de um projeto para a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Seu acesso pode ser por barco, fazendo a travessia com a partida e retorno da Praça do Marco Zero. Sua composição inicialmente foram 90 esculturas, destacando-se a Torre de Cristal, com 32 metros de altura, confeccionada em argila e bronze. Cabe destacar que em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa, no belíssimo Parque dos Poetas,
Entre os homenageados poetas da língua portuguesa está entre eles Manuel Bandeira, que também nasceu em Recife, e as esculturas no seu espaço é de Francisco Brenan, que muito me orgulhou quando o conheci. Não poderia deixar de visitar o Museu do Cais do Sertão, situado em um antigo armazém do Porto do Recife, com uma espetacular exposição permanente referente à cultura do sertão nordestino, tal e qual como ela é. Vejam uma graciosa réplica de uma casa sertaneja. Simplesmente emoção à flor da pele. Mais uma bela homenagem ao renomado músico Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. E ainda conta sempre com exposições temporárias e atualmente a Japonésia, pelo fotógrafo Naoki Ishikama. Como diz ele, o oceano não separa as pessoas. Quanto à gastronomia, é riquíssima, com inúmeras iguarias, a exemplo do bolo de rolo, que sua origem foi do colchão de noiva trazido pelos portugueses, uma espécie de rocambole de pão de ló recheado com nozes e amêndoas. Entretanto, devido à falta destes ingredientes, foi adaptado com um delicioso doce de goiaba e o bolo passou a ser enrolado com delicadas e finas camadas. Atualmente possui diversos sabores, mas o tradicional é o de goiabada. Ademais, o bolo Souza Leão, à base de gemas, que remete aos doces conventuais portugueses, acrescido da mandioca, um toque à brasileira. Contam que era uma receita desta família, dona de engenhos de açúcar, a qual deu origem ao seu nome, e foi servido ao imperador Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina em visita a Pernambuco, e assim iniciou sua fama. Entre várias outras preciosidades, merece destaque as saborosíssimas empadas de queijo do reino e os tradicionais caldinhos como o de feijão. Frequentemente visitava Recife e acreditava que conhecia a cidade, porém nunca havia apreciado cada canto e recanto com a emoção de voltar após um longo período vivendo em Portugal. Somente agora foi possível perceber mais claramente a semelhança entre ambos e sua beleza estonteante que encheram meus olhos. Cada momento tem o seu valor e encantos. Rever algum lugar sempre há algo mais.